Então, quando nós falamos desse livro de Levítico, estamos falando exatamente desse contexto, né, eclesiástico, onde o Senhor está dando leis ao povo e estas leis estaria trazendo à comunidade o seu senso de compromisso com a santidade. Como eu disse, o livro de Levítico, ele, se nós pudéssemos resumir em uma única palavra, resumiria como santidade. Então nós falamos, resumidamente aqui, sobre a transição de quando o povo de Israel era um povo livre, porém um povo no contexto tribal. Nós temos depois esse povo aqui, essa família que desce para o Egito, e aí eles se tornam servos. Então, eles têm a liberdade, porém em contexto tribal, serviço. Depois eles mudam para o contexto de escravidão, e agora eles estão no contexto novamente de livres, e Deus está transformando no deserto este povo de escravos em uma nação. E essa nação, para que ela possa verdadeiramente ser uma nação poderosa, Deus começa a construir os pilares principais de uma nação, que foi dar um exército através do comando de Josué, depois dar a lei. Nós temos aí os 10 mandamentos e esse compêndio de leis que nós vamos ver hoje o livro de Levítico, e teremos também a religião do povo hebreu. Bom, dando sequência, nós vamos perceber uma questão muito importante, que é a lei como um código de conduta. A história de um povo ex-escravo que irá se transformar nessa nação. Então eles precisam dessa lei, eles precisam desse código de conduta para que eles possam se guiar. Esse código de conduta vai funcionar como um farol, como algo que vai dar a eles a condição de enxergar como eles se comportarem. É importante dizer aqui, gente, é o seguinte, que Israel está saindo desse povo ex-escravo para uma nação, mas a terra para onde eles estão indo já tinha nações, perfeito? Já tinha lá os cananeus, e esses cananeus não estavam construindo suas leis, porque eles já tinham suas leis, não estavam construindo as suas religiões, porque eles já tinham as suas religiões consolidadas, entende? Eles já tinham seus exércitos consolidados. Então nós estamos, quando eu disse a expressão antes do nosso exercício, parir uma nação, eu não estava usando uma expressão forte demais para o contexto de Israel nesse tempo. É exatamente isso. Nós temos os cananeus que já estão todos consolidados, estão todos formados, cananeus que já têm tudo pronto, ok? Para uma nação que está sendo recém-criada, ou em seu processo de conhecimento, de crescimento. Então, Deus, ele quando falou para matar os cananeus, e isso é muito importante você perceber isso aqui, porque alguém pode perguntar para você, gente, Deus é um Deus sanguinário. Eu sempre falo que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus que mata. É um Deus, entre aspas, assassino. Deus mata. E Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe, matou o povo do Egito no Mar Vermelho, matou os rebeldes no deserto aí. Então Deus mandou matar e matou muita gente, matou muito. Só lá na época de Davi, você lembra que o anjo também fez lá a matança entre o povo de Israel por causa que Davi levantou o censo? Então Deus é um Deus que mata. Então, detalhe, Deus então manda matar os cananeus. E alguém pode dizer o seguinte, por que Deus mandou matar esse povo? Para dar terra para Israel. A terra não era do povo? E por que Deus, então, para tomar a terra deles, mata eles para dar? Pense nessa questão e nós vamos falar sobre isso até o final da aula. E vocês, caso eu esquecer, vocês me lembram. É só para deixar em aberto. Porque Deus mandou matar esse povo cananeu, estando em uma terra que naquele momento era deles, né? Bom, então nós teremos aqui, nessa lei, nesse código de conduta, para essa nação que está sendo criada, dentro de 3 contextos. Primeiro, a lei moral, né, que seria escrito, tem um selinho de intruso. Então, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, as leis apresentadas para
todos e em todos os lugares e épocas. Nós temos essa lei moral para nós, no nosso contexto também. Nós temos a lei cerimonial, que está relacionado aos rituais e aos cultos. E nós temos as leis civis ou judiciais, que são regras sociais e criminais. Seria o código de disciplina, né? Seria esse código aí que vai trabalhar a punição de criminosos e também as regras de convivência social. E estas leis cerimonial, civis, elas estão ligadas dentro de aspectos propriamente da época, ok? As leis cerimoniais, elas foram criadas para o culto no tabernáculo, depois também desenvolvidas no templo, então do tabernáculo foi para o templo, só que detalhe, com a morte de Jesus, elas encerram lá. Para nós, Igreja do Senhor, elas não estão relacionadas a nós, elas não estão para a igreja vivenciar essas leis do ritual e do culto. Aí nós temos as regras sociais e criminais. Aí nessas regras, elas são específicas do povo de Israel, só que em alguns contextos, eu reforço isso, você pode pegar essas leis e ler e também viver isso, porque não vai te prejudicar e não vai, perdão, não vai te prejudicar e não vai ser pecado propriamente dito. Você não pode ficar cobrando que os outros vivam essas leis civis que são voltadas para o grupo, para o povo de Israel. Inclusive, muitas dessas leis já não existem em Israel, né, devido a um contexto político em Israel hoje ser diferente do período do Antigo Testamento, da época do povo que estavam vagando pelo deserto e na Terra Prometida. Então, dentro destas questões, Deus dá essas leis porque Deus tinha a seguinte visão do povo para o povo de Israel. Vocês estão indo para uma terra na qual eu já determinei que aquele povo precisa morrer. Eles vão morrer porque eu estou levando para lá. Olha a resposta da pergunta que eu deixei para você refletir. Por que Deus mandou matar o povo de Canaã, sendo que eles estavam em uma terra que era, entre aspas, deles? Por que Deus mandou matar? Primeiro momento, em primeiro lugar, é porque o pecado dos cananeus estava a nível de Sodoma e Gomorra. Lembra que Deus matou Sodoma e Gomorra, destruiu Sodoma e Gomorra? Deus agora não destrói a cidade. Deus toma a cidade, os lugares e devolve ao povo de Jacó, ao povo de Israel, né? Que agora Jacó não existe mais. Agora, por que eu disse devolve? Porque aquela terra não era daquele povo que habitou lá, era do povo hebreu. Deus tinha dado ao povo de Israel. Sempre você vai poder ler nos textos sagrados que o Senhor jurou dar aquela terra ao povo de Israel, aos pais, enfim. Então, o que Deus estava simplesmente fazendo era tirando, desocupando, melhor dizendo, a terra para sim cumprir a sua promessa. Só que ele alia a essa desocupação um outro fator muito importante, que é o julgamento. Lembra de quando o povo de Israel foi levado à Babilônia como cativeiro? Nós vamos falar disso em aulas mais, em matérias à frente. Então, Deus levou e Deus então tirou o povo daquela terra, matou muitos. Vieram nas pessoas de outras nações e morou no Reino do Norte, formando assim os samaritanos. Então, Deus ele tem essa estratégia de juízo. E quando ele traz juízo, ele tem as suas formas de fazer. Às vezes é matando, erradicando a população, como foi na época do dilúvio, Deus erradicou a terra, porque a forma do dilúvio foi também uma forma de juízo para um povo na qual o pecado havia contaminado tamanhamente que Deus só olhando do céu só encontrou Noé como justo na terra. Então, o método de Deus de justiça e de juízo foi esse. Agora em Canaã, da mesma forma, as nações que viviam em Canaã estão sendo alvos do juízo de Deus, e é por isso que a ordem era matar e não fazer amizades com eles.
Então Deus está dando agora leis diferentes, porque Deus queria que Israel se tornasse um povo diferente das nações. Lembrando que Deus sempre teve em mente a salvação de todo mundo. Só que Deus executou esse plano a partir da nação de Israel. E eu pergunto, por que Deus escolheu exatamente Israel? Deus poderia ter escolhido os jebuseus, os ferezeus, os gigaseus. Por que os hebreus? Né? Fica essa pergunta para você pensar. Bom, então nesse sentido, Deus quer que essa nação, esse povo, seja um povo diferente e se comportasse diferente. Por isso, Deus deu a eles leis que vocês vão observar era totalmente diferente das leis desses países. Então, por que esse povo recebeu essas leis diferentes? Porque eles foram a nação na qual Deus se revelou diretamente a eles. Eu sempre gosto de dizer que se Deus não se permitisse ser conhecido, ninguém nunca iria o conhecer. Entende? O Deus, ele se revela a nós por intermédio de Israel. Você ouviu falar de Deus porque ele falou primeiramente a Israel. Então, Deus falou a eles, deu a eles o privilégio de ser essa nação escolhida. Manifestou-se visivelmente a eles. Javé, ou tetagrama sagrado, que não se tem a pronúncia exata do nome de Deus, ele se revelou, né, ao povo de Israel de maneira específica e direta. A compreensão do pecado humano e as consequências dele. Deus trouxe à nação de Israel esse entendimento sobre o que o pecado deles e das nações circunvizinhas poderia trazer de consequência. Um outro fator pela qual Deus fez o povo de Israel um povo diferente é que o Eu Sou, né, o Deus, nosso Salvador, ele é um Deus diferente dos deuses humanizados. Ele é diferente, porque no contexto das sociedades primitivas, eles não conseguiam adorar um Deus que não se viam. Era necessário criar-se imagens para configurar a adoração àquele ídolo específico. E agora esse povo se espanta, porque, lembremos bem, quando Jacó desce, voltando lá no início da aula, eles descem como famílias tribais, nômades, entram como servos, terminam como escravos. E este povo não tinha uma religião propriamente dita, uma religião organizada, um sistema religioso organizado no nível que foi sendo criado no deserto. A adoração a Deus estava muito ligado ao patriarca da família, no qual foi Abraão, Isaque e Jacó. E posteriormente José, configurando aí a sequência, né, no Egito. Então agora nós temos um Deus que é adorado, mas ninguém vê. Por isso a tentação foi forte para Arão lá no deserto, porque a pressão foi essa. Nós não temos um Moisés, porque Moisés de alguma forma acaba sendo a figura visível desse Deus invisível, né? Mesmo que ele não era adorado, não recebia adoração, mas ele tinha a presença de um ser que configuraria ali um representante direto de Deus. A partir do momento que esse líder ele vai para o monte, a partir do momento que esse pastor, essa figura representativa de Deus, some por 40 dias e noites, o povo diz, estamos abandonados. Nós vamos adorar quem? Qual é a figura? Deus está longe de nós. E é por isso que eles fazem um bezerro de ouro, pela necessidade de adorar algo visível. Então, Deus agora vai mostrar para eles que ele é um Deus diferente, que não precisa de imagens de escultura, que não precisa de sacrifícios humanos, ok? Porque esta era uma forma de adoração, principalmente a Moloque e outros deuses da Mesopotâmia. Uma outra forma pela qual Deus vai mostrar ser um Deus diferente é acerca dos rituais de adoração através do sexo.
em sua maioria, as figuras de adoração do Antigo Testamento, os deuses, eram venerados através do sexo, eram adorados através das relações sexuais. Vou dar um exemplo que você às vezes não vai perceber, mas isso era uma figura muito clara. Quando Elias faz o desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Você percebe que ele desafia diretamente a Baal. Só que ali não era Baal que era adorado apenas, era Baal e Astarote. Ambos representando a Deus chuva, Baal, e a terra, que é Astarote. E a crença era que quando chovia, a chuva era como se fosse o sêmen, e a Astarote era como se fosse o útero, como se fosse o órgão feminino da reprodução. E aí os alimentos seriam fruto dessa relação entre Baal e Astarote. Porque o povo constantemente adorava os ídolos das terras dos cananeus. Não porque eles gostavam do ídolo e desprezavam propriamente Deus, ou porque eles haviam perdido totalmente a fé em Deus. Era porque a tentação sexual era muito grande e a maioria do contágio de adoração era via sexual. Isso vai repercutir por anos e anos, chegando até a Éfeso, no templo da deusa Diana. Então, olha bem, nós temos um Deus diferente para uma nação que vai ser diferente, que Deus projeta ela para ser diferente, por isso, leis diferentes. Por isso que o livro de Levítico é um livro voltado para as leis, para chamar o povo à santidade. O livro de Levítico tem o propósito de trazer o povo à santidade. Então, em Levíticos 11, versos 44 e 45, vai dizer: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E aí nós temos Gênesis tratando sobre um Deus poderoso, criador e soberano. Êxodo nos revela um Deus libertador e salvador. E em Levíticos nos mostra um Deus que é santo, ok? Um Deus que é santo e que ele exige ser adorado em santidade. Um Deus santificador, aquele que mostra o caminho mais aceitável para o culto na saúde e relações humanas. Então, se nós falarmos sobre o propósito de cada um desses 3 primeiros livros, se resume a nos apresentar essas 3 visões sobre Deus. Um Deus poderoso e criador, um Deus libertador e salvador e um Deus santificador. Ok? Então, guarda esse contexto aí. Gente, então nós vamos ver agora as partes que divide aí o livro de Levíticos. Então, nós teremos agora essa repartição das aulas, do livro como um todo. Então, a primeira parte, nós vamos trabalhar aqui do capítulo 1 ao capítulo 16. Nós teremos todo um contexto dentro desses capítulos, que é, obviamente, uma análise muito mais detalhada, é feita a partir da sua leitura da Palavra de Deus, a sua leitura diária, e também no nosso material didático, vocês receberam o nosso livro Pentateuco. Então, está no material didático de vocês também toda uma explicação. O que nós falaremos aqui é apenas dando para vocês aí todo esse contexto, explicando de maneira muito mais clara para vocês. Bom, quando nós lemos o livro de Levíticos, nós teremos aqui, nesse contexto, Deus redimindo o povo, nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, até o capítulo 6, concluindo ali a primeira faixa, a primeira etapa ali do capítulo 7. Então, em cada um desses contextos, nós teremos aqui leis falando sobre os holocaustos. Inclusive, se você tiver sua Bíblia, rapidamente, vamos dar uma lida aqui no versículo 17. Eu coloquei aqui para a gente ler, porque eu acredito que é importante ler esse versículo no capítulo 1 do livro de Levítico, no versículo 17, que é o último versículo desse conjunto de versículos. Diz assim: então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em 2 metades.
O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, o holocausto, a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Percebe que Deus aqui, o que eu quis trazer apenas nesse versículo, é que ele dá detalhes, percebe? Ele vai dizer o seguinte: então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. Eu gostei desse versículo de apresentar para vocês por causa do detalhe que Deus está falando de como deve ser feito os sacrifícios. Então, não era simplesmente chegar com o animal de qualquer jeito e fazer esse sacrifício, mas era Deus sempre foi um Deus detalhista em tudo que ele fez. Ele cuida de cada detalhe, e isso é fato para as nossas vidas. Então, no capítulo 2, os versículos 1 ao 16, nós teremos as ofertas de manjares, e a gente vai explicar um pouquinho de cada uma. O sacrifício pacífico, as ofertas pelos pecados, o cordeiro, nós teremos a oferta pela culpa e os pecados ocultos, nós temos a oferta pela culpa, né? Então nós teremos todos esses contextos, esses tipos de ofertas. E cada uma dessas ofertas vai ter a sua representatividade. No capítulo 8, e nós teremos ofertas sobre a consagração dos sacerdotes, né? Então nós temos um povo diferente, os sacerdotes se comportavam também de maneira diferente das outras nações. Nós temos as leis voltadas para a pureza ritual, então os ritos precisavam seguir um padrão de qualidade, né, no sentido para apresentar essas ofertas, para apresentar esses sacrifícios. Nós temos as leis falando sobre o dia da expiação, no capítulo 16, lá nos versículos 1 aos versículos 34, onde do versículo 1 ao 10 fala a respeito do santuário, né? Sacrifício pelo sacerdote, do versículo 11 ao 14, sacrifício pelo povo, dos versos 15 ao 28, e o dia da expiação, o Ingolpu, que é esta festa que você está vendo, que o povo se reúne ali para celebrá-lo. Bom, o livro de Levítico vai trazer agora no seu segunda parte, eu vou trazer para vocês os versículos 16, dos capítulos 16 aos capítulos 17. Nós teremos aqui sobre essas leis mais voltadas pelas práticas, né, e as consequências dessas práticas. Quando você lê a partir do capítulo 17, verso 1 ao 16, você vai ver as leis sobre animais sacrificados, depois as leis sobre relações sexuais ilícitas, depois a repetição de diversas leis e as punições para os crimes, né, de quem cometer, depois leis sobre a santidade dos sacerdotes, as prescrições para sacrifícios, depois leis sobre celebração do Senhor, a guarda do sábado, que é algo muito claro no Antigo Testamento, a instrução para o tabernáculo. Dessa instrução nós teremos o contexto explicando sobre as lâmpadas, o candelabro, o pão da mesa, como nós falamos lá quando estudamos o livro de Êxodo. A punição para o pecado de blasfêmia, os anos de libertação, o ano sabático, o ano jubileu e as bênçãos e maldições. E aí nós teremos aqui, dentro desse contexto de apresentação das bênçãos e maldições, aquele efeito de causa, né, e efeito, aquela situação causa e efeito. Quando você faz isso, o que vai gerar? E nós temos dentro do livro de Levítico algumas leis específicas sobre o nazireato. Então, como era o nazireu, como esse nazireu precisava se comportar. Nós temos ali na Bíblia Sagrada exemplos de nazireado, como o próprio Samuel, Sansão, o próprio Jesus foi nazireu, ele era religioso nesse contexto. Então, pegando o livro de Levíticos, nós podemos dividi-lo em 5 e nós chamamos os 5 S. Né? Então, nós temos do 1 ao 7 o sacrifício, do 8 ao 10 falando sobre o sacerdote, do 11 ao 15 falando sobre a saúde, do 16 ao 22 falando sobre a separação do povo, e depois dos 23 ao 27, os contextos desses textos falam sobre solenidade. Pastor, por que eu preciso saber dessas repartições, como elas se tornam informações importantes para mim na leitura bíblica? Claro, é simples, porque quando você tem, imagine aí, eu te convidando para vir aqui assistir aula presencial conosco.
E eu te falo o seguinte, eu te convido a vir conhecer nosso espaço. Fica muito vazio. Então, ok, vou conhecer o espaço do Instituto, mas eu não tenho endereço, eu não tenho a localização, eu não tenho como chegar lá. Quando você vai ler o livro, qualquer livro, né, você precisa muito claramente compreender a composição desse livro. Por isso que muitos livros traz na sua introdução ou traz ali no seu resumo a apresentação do que vai ser proposto no livro, do que vai ser trabalhado no livro. E os livros bíblicos também têm muito disso. Você sabendo sobre o contexto de cada uma dessas relações, de cada um dos assuntos que você vai fazer, estudar ou ler, você fica muito mais familiarizado. Ou às vezes você está estudando ou lendo um texto e você não está entendendo o contexto. Aí quando você aprende a entender sobre como identificar a região desse livro que você está lendo e sobre o que essa região do livro está dizendo, fica muito mais fácil você entender o contexto. E lembrando que a boa interpretação passa claramente por uma boa compreensão do contexto do texto que você está lendo. Se você observar, eu coloquei aqui algo interessante, porque eu fiz um paradoxo aqui, um paralelo, melhor dizendo, não um paradoxo, um paralelo, entre a nossa relação a Deus, o nosso encontro, o nosso processo na vida cristã, com o processo do povo de Israel a partir ali do deserto, né? A partir da saída deles. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, acontece em nós a nossa saída do mundo, a nossa conversão a Deus, nós saímos do mundo. Ali o que acontece? Deus traz para o povo de Israel a revelação da lei, isto é, apresenta a eles a lei, instrui eles nessa palavra, nesta lei. O que acontece conosco é o começo do nosso aprendizado cristão, o discipulado cristão, que é importantíssimo. Um dos maiores problemas das igrejas é que elas muitas vezes investem muito para ganhar uma pessoa para Jesus. E aqui fazendo uma parte na nossa aula, apenas a observação, elas investem muito para ganhar as pessoas para Jesus, mas elas investem pouquíssimo para transformar essas pessoas em discípulos. Guarda isso aqui, gente, por favor. Nem todo um crente, ok, de uma igreja, verdadeiramente se transformou em um discípulo. Guarda isso. Você gasta 10% de energia para fazer um convertido. Um líder, um pastor, ele gasta 10% para transformar uma pessoa não convertida em um convertido. Mas ele gasta 90% de energia para transformar um convertido em um discípulo. Então, nós precisamos compreender que, às vezes, a maioria da deficiência, melhor dizendo, de uma igreja, é porque ela tem dentro do seu núcleo, qualquer pastor pode fazer isso, uma avaliação muito rápida. A cada 10 membros das igrejas, cada 10 membros de igreja, cerca de 8 ou 9 dessas pessoas, elas estão no primário da vida cristã. Elas estão indo no prezinho da vida cristã, elas não desenvolvem. Geralmente, a pessoa que pula ali o nível de crescimento, que elas verdadeiramente produzem frutos, elas demoram demais. Mas voltando aqui, então, nós temos saída do Egito, que é, no nosso contexto, a libertação, os 10 mandamentos, que é o início do discipulado. Aí Deus vai trazer para eles o tabernáculo, o modelo do tabernáculo, a construção do tabernáculo, que é a nossa ida aos cultos, é a nossa ida à celebração em comunidade, no coletivo. E aí nós temos a adoração e o serviço, que é o que o Senhor está ensinando no Levítico. Então aqui nós temos o Êxodo, que é da onde começa verdadeiramente a história de Israel, né? Gênesis não conta até José, então é do Êxodo que começa a falar sobre Israel, enfim, o povo hebreu. Então nós temos a saída no Êxodo até o capítulo 14 de Êxodo, depois nós temos a partir do capítulo 14 de Êxodo até por volta do capítulo 20, 25, ali, chegando, isso exatamente, 25. E depois nós temos aqui a partir do capítulo 30, né?
a tabernáculo, a 27, a partir do capítulo 27 ali de Êxodo, o tabernáculo, as leis do tabernáculo, enfim. Aí nós já entramos em Levítico, o Senhor ensinando o povo a como adorá-lo, a como ministrar o serviço. É tanto que quando a gente fala de Levítico, nós estamos falando exatamente do serviço. Como eu disse, levitas não são músicos e nem cantores da igreja. Se formos para poder fazer uma figura de linguagem hoje, para a igreja contemporânea sobre os levitas, seria diáconos, aqueles que estão servindo no templo, através da adoração e através do serviço também. Pois bem, quando nós falamos de sacrifício, existe ali no sacrifício, embutido no sacrifício, algumas ideias muito claras do que Deus queria mostrar para nós através do sacrifício. Deus não estava ali apenas fazendo do povo açougueiros, matando o animal à toa. Existia no sacrifício os propósitos e objetivos. E quais seriam esses? Primeiro, transmissão da culpa do infrator para o animal. O primeiro processo no sacrifício é quando o infrator que cometeu o pecado, o homem, a mulher, o jovem, a criança, ele precisava transmitir esse pecado que era dele para o animal que seria sacrificado. E como isso aconteceria? Sobre o altar, né, o pecador que estava ali sendo representado pelo sacrifício, pelo holocausto, né, vai estar, de alguma forma, apresentando esse animal, apresentando seria, às vezes era uma pomba, às vezes era um novilho, né? Então, ou uma ovelha, como é de costume a gente ver. Então, ele apresentava-se na figura desse holocausto sobre o altar. Pegava esse animalzinho e colocava sobre o altar. E aí, esse é o primeiro modelo, e ali a partir fazia todo o processo de sacrifício. Esse é o primeiro modelo de sacrifício. Era quando o pecador iria fazer um sacrifício para alcançar um perdão temporário. Não era um perdão, a gente precisa compreender isso. Os sacrifícios do Antigo Testamento era, nesse contexto de pedido do perdão, era temporário. Somente o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perpétuo e verdadeiro. Então nós temos primeira ideia, era a ideia do perdão, quando o infrator transmitia a culpa do seu pecado para o animal e esse animal era sacrificado. Segunda ideia era a ideia da alegria e da comunhão entre Deus, né, e o homem, ou entre o homem e Deus. E essa ideia era transmitida quando iria fazer a oferta da paz. Então o ofertante vai sacrificar o animal, né? Só que ele vai participar do banquete, ele vai comer desse banquete. Ele não vai apenas agora queimar as partes da gordura, queimar o sacrifício, mas ele vai também se alimentar. É só você lembrar, certo? Lá de quando o povo saiu do Egito, e eles fizeram um sacrifício, eles comeram do cordeiro. Toda a família precisou comer totalmente o cordeiro e não podia deixar nada. A adoração, terceira ideia, era a adoração. Então o povo sacrificava para pedir perdão, sacrificava a Deus como uma oferta de paz, naquele contexto de agradecimento, estou em comunhão com Deus, sacrificava na adoração, na veneração a Deus. E esse sacrifício era o culto ao Senhor, e aí o povo iria para o tabernáculo, ali no contexto onde eles poderiam acessar, e cultuavam a Deus e apresentavam também os sacrifícios. Nós temos, dentro do livro de Levíticos, 5 ofertas apresentadas no livro. Eu vou falar delas aqui. Primeiro, as ofertas, não vou falar de cada uma delas, mas vale lembrar que o Êxodo nos oferece um relato de uma oferta única que redimiu o povo da escravidão, que foi lá, como eu disse, a Páscoa, na saída deles. No livro de Levítico, vai oferecermos diversas festas, festas e diversas formas de ver essas ofertas, essas oferendas, diversas facetas dessas oferendas. E vai nos mostrar nisso os diferentes aspectos da obra redentora de Jesus.
Então, como eu falei dos tipos que são figurados nos sacrifícios, os três aí, pelo pecado, a oferta de paz e o culto de adoração, nós temos aqui nas ofertas também algumas características peculiares que as definem como únicas. Por exemplo, no capítulo 6, verso 8 ao 13, nos fala do holocausto, que significava a inteira consagração ao Senhor. E esta oferta vai apontar para a entrega total de Jesus lá na cruz. Quando Jesus ele se apresenta como o holocausto perfeito, submetendo à vontade de Deus, e aí, quando essa oferta era feita, tinha que ser realizada todos os dias, pela manhã e pela tarde. Esta era a oferta do holocausto. Nós temos a oferta de manjares, apresentada no capítulo 6, versos 14 ao 18 do livro de Levíticos, e essa vai constituir de farinha, pão, grãos, e representava o reconhecimento da bondade de Deus para com o povo de Israel, dando-lhe sustento e o necessário para viver. Paulo vai dizer exatamente isso. Tendo o que comer e o que vestir, com isso estejamos alegres, né? Essa oferta, olhando para Jesus, ela vai representar Jesus como pão da vida. Então percebe que cada uma dessas ofertas, elas nos ligam a Jesus. Então o holocausto foi o sacrifício salvífico e eterno de Jesus, apresentando ele como a oferta agradável a Deus, o sacrifício perfeito lá na cruz. É tanto que Isaías, quando vai relatar sobre isso, ele vai dizer como ovelha muda ao matadouro, assim ele estava nas mãos dos seus, subiu como ovelha muda e se entregou. Isaías vai dizer algo assim, né? E nós temos então a oferta que nós tratamos de manjares, que vai representar Jesus como o pão da vida, e ele é o pão que desceu do céu. Bom, também nós temos a oferta pelo pecado no capítulo 6, verso 24 ao 30, que vai falar sobre a tristeza que produz arrependimento. É importante dizer que nem toda tristeza leva ao arrependimento. É necessário uma tristeza profunda gerada pelo Espírito Santo. E esse arrependimento nos leva a confessar nossos pecados, a pedir perdão, e aí, a partir do arrependimento, arrependimento não é remorso, é uma conversão. Arrependimento tem muito mais a ver com atitude do que com emoção. Então a pessoa, a partir do arrependimento, ela alcança a misericórdia, então ela é reconciliada a Deus. Então a oferta pelo pecado nos fala sobre esse contexto de arrependimento, e perdão e reconciliação. Essa oferta vai nos apontar para Jesus, que carregou sobre si todo o nosso pecado, e através do seu sangue, ele alcançou o perdão conosco, e nos trouxe de novo à presença do Pai, e nós que estávamos brigados com Ele, por causa do nosso pecado, nós brigamos com Deus, havia uma briga, mas Ele nos reconciliou ao Pai através do sacrifício na cruz. Nós temos a oferta pela culpa no capítulo 7, verso 1 ao 10, que era oferecida quando alguém era ofendido e exigia uma restituição. Então, a partir daí, haveria de apresentar uma oferta pela culpa, lá no capítulo 7, verso 1 ao 10, e essa oferta vai nos apresentar, é claro, né, Jesus que pagou o preço que foi exigido pelos danos causados pelos nossos pecados, né? Então, Jesus pagou o preço lá na cruz por essa oferta. Então, muita figura de linguagem que usamos sobre o sacrifício de Jesus, às vezes as pessoas não entendem de onde vem. Está aqui um exemplo bem claro de onde nós falamos. Jesus pagou o preço. Por que Jesus pagou o preço? Porque havia lá no Antigo Testamento uma oferta pela culpa que a pessoa tinha que apresentar ao Senhor quando ela cometia uma ofensa contra alguém, e esse alguém exigia uma restituição. Então, o pecado que nós cometemos foi uma ofensa a Deus e precisaria ser restituído, precisaria ser pago. Só que nós não tínhamos condição humana de pagar por esse pecado. Então, foi necessário que o Filho de Deus se sacrificasse como ovelha muda, como holocausto, para poder pagar o preço por mim e por você. E aí nós temos a oferta pacífica, que era comida dada, né? Que era comida servida como sacrifício, né? Então, parte pelo sacerdote
e aí parte também pelo ofertante. Então, esse momento eles comiam e ali tinha a oferta pacífica sendo apresentada como significado de comunhão entre o povo e o Senhor. E é óbvio que representando Jesus, nos aponta para a paz que o Senhor Jesus trouxe na nossa relação com Deus, né? Nós estamos, como eu disse, brigado com Deus, a oferta pacífica de Jesus na cruz nos trouxe essa conexão de novo. Bom, as festas judaicas. Eu vou dar uma pausinha. Se você não estiver entendendo, pastor, o senhor está falando rápido, eu não estou entendendo, ou pastor, eu não compreendi isso, por favor, fale aqui no comentário, pergunte para que eu possa explicar. Enquanto alguém aí não estiver manifestando, eu vou continuar falando, tá bom? Então, as festas judaicas, eu sempre falo que o povo é festeiro porque Deus é festeiro. Gente, já percebeu quanto o crente gosta de festa? É festa das senhoras, é festa dos homens, é festa das crianças. E as pessoas pensam que estas festas só estão relativamente como, nós não podemos ir para as festas do mundo ou fazer festa na igreja. Não é isso. As festas da igreja, elas também, por mais que as pessoas não percebam, e talvez nem pastores percebam isso, elas estão intimamente ligadas à cultura judaico-cristã. O povo de Israel fez festa ainda quando saiu do Egito, fez festa no deserto, e a vida do povo de Israel foram de festas. Nós temos a festa do Purim, lá que começou a partir de Esther. Nós temos as festas que nós vamos apresentar aqui. Então você vai perceber que, basicamente, semanalmente, havia festa dentro da comunidade judaica, que era aos sábados. É tanto que quando Deus vai repreender Israel, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, e através do profeta Amós, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: não ouvirei mais os sons das suas liras, a música que vocês tocam para mim eu não vou ouvir. Esta repreensão do Senhor a eles, porque eles estavam cometendo pecado em relação à justiça social, isto é, desprezando órfãos, viúvas, desprezando a assistência a essa comunidade necessitada, faz com que Deus fale: a partir de agora eu não ouço mais. Eu até falo, é como se Deus tivesse dado, não uma birra, né? Mas só para poder deixar um time mais otimista, uma birra e falar assim: eu não vou ouvir mais porque vocês não estão cumprindo com a minha lei. Lembrando que as festas para o Senhor é secundário. Primeiro ele quer que nós o obedeçamos e depois nós festejemos. Então, vamos falar sobre essas festas. Eu sempre falo que Deus é um Deus festeiro e Ele gosta que nós nos alegremos e festejamos a Ele com regularidade. Só para você saber disso, tá aí, todo sábado. Esse era o dia da festa semanal do povo eleito de Deus, no qual todos devem descansar de todos os seus trabalhos e adorar o Senhor. O sábado aponta para o fato de que no Senhor Jesus Cristo encontramos o verdadeiro descanso. Pastor, então temos que guardar o sábado? Os adventistas estavam certos? Não é isso aqui não, tá? Isso é um outro contexto que falaremos em um outro momento. Mas aqui não está falando da guarda do sábado propriamente dita. Está dentro do contexto, mas não está falando que isso é uma aplicabilidade para os nossos dias. Isso é uma festa judaica. Estou falando das festas que acontecia no sábado, na qual tinha o dia do descanso. Então nós temos a Páscoa e a festa dos pães asmos, que aconteceria ali, a Páscoa com a duração de um dia, geralmente no 14º dia do primeiro mês do ano judaico, chamado de Nisan. E lembrando aqui que o Senhor Jesus ele morreu por ocasião desta festa, como está registrado em Mateus capítulo 26 e capítulo 27, verso 15. A festa dos pães asmos vai ter ali o início, o dia 15º dia de Nissan. Isso você vai perceber, então, um dia após a festa da Páscoa, e ela vai ter duração de 7 dias e vai comemorar a partida do povo remido lá do Egito. Então, 14º dia do mês de Nissan vai ter a festa da Páscoa. 15º, 7 dias em seguida, a festa dos pães asmos. Gente, eu não tinha observado, mas o Marcos Vinícius está assistindo a aula com a gente também. Deus abençoe, Marcos, seja bem-vindo.
Então, nós temos aqui as festas das primícias. Pouco depois era realizada aí as festas das primícias, que era a ocasião em que recorria ali, né, às colheitas, que era recentemente ali feita. Então, essa festa era dedicada como as primícias dessas colheitas e apresentadas como oferta ao Senhor também. Aí, gente, por favor, me permita fazer um comentário, porque existem comunidades que aproveitam desse contexto das festas das primícias para exigir da igreja que eles tragam as suas primícias para ser ofertadas no templo. Eles estão pecando? Não vou falar que eles estão pecando, mas isso é uma forma descontextualizada de oferta. Porque nós, se for para poder fazer as festas da primícia, faz logo as outras 4 festas, cumpra logo o sistema ritual, a lei dos rituais. A gente sabe que se for fazer uma... Porque a Bíblia diz, se fizer uma coisa, tem que fazer todas. Então é uma questão muito mais descontextualizada. Eu, particularmente, Patrick, não aprova esse tipo de conduta, não. Eu não vejo isso com respaldo. Mas, enfim, apenas uma observação, já que estamos falando de festa das primícias. Uma outra contexto, outra festa, melhor dizendo, é a festa das trombetas, né? E eu queria convidar vocês aí a ler o livro de Isaías, capítulo 27, no versículo 13, que eu deixei aqui para que nós pudéssemos ler esse texto juntos. Vamos lá, Bíblia aberta, Isaías capítulo 27, no verso 13. Depois leremos capítulo 15 de Coríntios, de 1 Corinto. Diz o texto sagrado, verso 13: Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Lembrando que está falando aqui sobre o contexto, né, onde o povo de Israel foi levado cativo, e Isaías está falando que pós-cativo se tocaria essa trombeta, eles regressariam para adorar ao Senhor. Fazendo um link depois com o Salmo 137, quando lá na Babilônia, os babilônios dizem, cantem para nós uma canção ao seu Deus. Eles dizem, vão responder, como cantaremos nós se estamos distantes da nossa terra? Então, a adoração em Jerusalém. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai usar essa figura da festa das trombetas como o momento que nós, com certeza, como todo cristão, espera. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, Paulo vai dizer o seguinte: no momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando acerca do arrebatamento, ou acerca da volta de Jesus, né? No momento desse encontro da igreja com Cristo, e ele vai dizer a última trombeta, porque vai ser um momento em que nós que estávamos aqui espalhados nesta terra pecaminosa, estaremos indo para Jerusalém, adorando ao Senhor, fazendo essa ponte entre Isaías 27 e 1 Coríntios capítulo 15, aqui trazendo para nós sobre esta festa da trombeta, que está associada aí a eventos que ocorrerão na época dessa segunda vinda de Jesus. O Pentecoste. Eu sou pentecostal. E às vezes as pessoas não sabem o que é ser um pentecostal, né? Muitas vezes relaciona o Pentecoste ao movimento do Espírito que aconteceu por volta da festa dos dias de Pentecoste. E aí a gente surge o nome pentecostal, que vem dessa festa, do batismo do Espírito Santo nesse período. Só que o Pentecostes está relacionado a esta festa que acontece 50 dias depois das festas das primícias, que vai ser realizada aí. Então, nesse momento, vai ter a ocasião em que 2 pães eram movidos perante o Senhor. Esta festa aponta para a descida do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. E aí nós temos o dia da expiação, o Yom Kippur, que é um dia de jejum em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue para fazer a expiação pelos pecados do povo. E isso acontecia somente uma vez por ano.
nesta festa, vemos o Senhor Jesus como nosso grande sumo sacerdote, penetrando ao céu e, com o propósito de poder fazer a expiação dos pecados de toda a humanidade na terra. Então você vai perceber, irmãos, que lá no Antigo Testamento, tudo tinha um simbolismo e apontava para Jesus. Tudo. Nós falamos desse simbolismo quando falamos dos tabernáculos. Os móveis do tabernáculo apontavam para Cristo, as cortinas do tabernáculo apontavam-se para Cristo, tudo. Então, da mesma forma, segue aqui o livro de Levíticos falando sobre as leis e falando das festas e do calendário, tudo apontando para Cristo. E aí nós temos esse dia da expiação que nós acabamos de dizer. A festa dos tabernáculos, ela vai ser realizada para ajudar o povo a lembrar-se do período das cabanas, período onde eles viviam em tendas ao sair do Egito, era peregrino durante o deserto. E aí esta festa vai acontecer logo depois da colheita, né? Realizada ali a colheita, e aí nós vamos deduzir mais ou menos que esta festa vai apontar para esta morada eterna, porque aqui nós somos forasteiros em terras estranhas, em terra estranha. Nós, quando olhamos para a festa tabernáculo, vai nos levar ali para a nossa morada eterna, onde nós verdadeiramente iremos habitar para todo sempre. Bom, indo para o final da nossa aula, eu quero apresentar para vocês aqui o calendário judaico. E aí, esse calendário aí vai acontecer semelhante com o que acontece no nosso calendário, em que a cada 2 anos, se não me falha a memória, acrescenta-se um dia no mês de fevereiro, me corrija se eu estiver errado, né? No calendário do povo judaico, a cada 3 anos acrescentava-se um mês, que é o mês de Adar 2. Tá? Isso é para fazer aquelas devidas correções. Então nós temos aqui 3 tipos de calendário. Um calendário pré-exílico, isto é, para quem ainda não estudou, vocês ainda não estudaram história da igreja, então vocês talvez vão ter dificuldade para saber sobre esse período pré-exílico. Mas vou dar só um contexto aqui, uma pincelada. Quando fala-se período do exílio, está falando do momento em que a nação, o povo da Babilônia, veio ajudar e levou os judeus como cativos ou como servos, né? Como escravos lá para a Babilônia. Aí nós temos o cativeiro de Judá, o cativeiro babilônico, que foi feito à nação de Judá. Aí eu vou ter que falar de um outro assunto. Israel, ela foi dividida em 2 após a morte de Salomão. Né? O reino de Israel, enquanto Saul, Davi e Salomão estavam vivos, era um reino só. Após a morte de Salomão, houve uma divisão no reino, isto é, o reino de Israel, que era um, foi dividido em reino norte, que é conhecido como reino de Israel, e o reino sul, que é conhecido como o reino de Judá. O norte ficou com 10 tribos, enquanto o sul ficou com 2 tribos. Lembrando que o reino de Israel no total eram 12. Então, o cativeiro babilônico só levou Judá, né, e Benjamim para o cativeiro. E o reino norte não foram feita uma outra forma de cativeiro. Não foi os babilônicos, mas foram os assírios que invadiram o reino norte, as 10 tribos. E a forma de cativeiro do reino norte é diferente da do reino sul. E eu não vou entrar em detalhes, porque em uma outra aula, em um outro momento, eu explico isso para vocês. Mas só para vocês entenderem, tá? Então o exílio é esse momento em que tanto o reino norte quanto o reino sul foram presos e feitos cativos. Então nós temos um calendário antes desse momento e um calendário pós esse momento. E nós temos o calendário atual, que é um calendário gregoriano, falando para vocês do calendário judaico, tá certo? Então nós temos no pré-exílio, isso vai estender desde o período ali de Moisés até, como eu falei, até Salomão, na verdade não é até Salomão, porque após Salomão demora cerca de 200 anos para que o povo vai ser levado como escravo
para a Babilônia. Então, até a ida do povo para a Babilônia, onde eles passam 70 anos. Nós temos o mês 1, que é o de Abib. Nós, no calendário pós-exílico, Nisan, e no gregoriano, que é o nosso, é abril. Então, pastor, o ano do povo judeu começa em abril, isso aí. Quando começa a 1ª de abril, eles estão comemorando lá a passagem de ano deles, enquanto nós comemoramos em janeiro. Então nós temos aí a lista e você tem no livro, então não vou ler para poder nós termos objetivos em nossa aula. Bom, para que você possa compreender aí está esse calendário. Eu vou postar lá no site, você acessa esse calendário, tá bom? Para você compreender melhor de maneira essas figuras do calendário. Vai estar explicando em cada um desses calendários as festas, vai estar também o período desse calendário e também alguns assuntos bem importantes do calendário hebraico que no livro não foi tão contemplado, tá bom? Eu não vou adentrar nesse calendário de maneira mais clara, porque ele é muito simples de entender, a partir da leitura do livro e a partir da observação das figuras que vão estar disponível no nosso site. Bom, eu vou finalizar aqui, eu vou tentar fazer isso nesses 7 últimos minutos que nós temos antes das 9, sobre as cidades de refúgio. Até agora, ninguém me perguntou mais nada, eu espero que estejam compreendendo. Viu, gente? Como eu disse, se não me falarem, se não me pedir para parar, eu sigo em frente, até porque nós precisamos dar sequência aqui, mas nada que vai impedir aí vocês de me perguntar, caso tenha dúvida. Bom, cidade de refúgio. O nome mesmo já nos fala sobre o que essas cidades representam. É para refugiar alguém. As cidades que foram separadas era para refugiar alguém. Mas quem? E por que está aqui em Números, capítulo 35, verso 13 ao 15? Porque essas cidades referem-se também às leis, tá certo? Está contida nas leis. Só que a explicação mais detalhada está no livro de Números. Bom, então nós vamos observar que o Senhor vai tirar ali para nós não, para o povo de Israel, 6 cidades, na qual tinha como objetivo de serem cidades reservadas para pessoas que haviam cometido algum tipo de crime, e esse crime não fosse passível de morte ali instantânea, né? Morte, ou Deus matasse, ou morte pela própria comunidade. O que acontece? Só que essa pessoa poderia, por exemplo, se tivesse assassinado alguém, talvez não foi por intenção ou sem intenção, mas tivesse assassinado um parente de alguém, e a família quisesse vingar, então o que faria? Pegava este homem, essa pessoa, levaria para alguma dessas cidades e, por lei, era proibido que estas pessoas assassinassem esse indivíduo nessas cidades. Porém, se esse indivíduo não fosse para lá, se esse indivíduo não saísse, quem foi que saiu da aula? Se esse indivíduo não saísse para essa cidade, a família teria o direito até de matá-lo. Então essas 6 cidades vão servir de refúgio para israelitas, para estrangeiros residentes e para qualquer outro estrangeiros que vivessem entre eles, para que todo aquele que tivesse matado alguém sem a intenção, pudesse fugir para lá. Então, cidades específicas para essa finalidade. Gente, até nisso Deus pensou, gente. Pensa comigo. Até nisso, Deus, ele foi muito cuidadoso com a nação de Israel. Então, eles escolheram essas cidades. Deixa eu ler para vocês aqui, eu estou pulando aqui, é o texto que vai nos trazer. Olha o texto aí, que fala dessa situação em Números. Escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Guarda isso, cidades de refúgio. Era para quem
matou outra pessoa sem intenção de matar, um acidente. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes, olha bem isso aqui, a lei aí, antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. Então ia ter o julgamento, mas talvez pudesse demorar antes, então para que essa pessoa não morresse, vitimada pela vingança, ela poderia ir para a cidade. Então, essa é o texto. Então a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido como óleo santo. Então, onde ficavam estas cidades de refúgio? Então nós temos aqui essas cidades, e cada uma dessas cidades vai ter nomes muito interessantes. Deus é tremendo, né? Então olha bem, a primeira cidade é Bezer, que vai significar fortaleza, e ela localizava ali no deserto, na terra plana, território de Ruben. Nós teremos ali essa cidade, o nome dela vai aparecer cerca de 5 vezes na Bíblia Sagrada, e é um lugar de refúgio para o fraco. Nós temos aí Remote, que significa altura, exaltado, localizava em Gileade, território de Gade, lugar de refúgio para os humilhados. Golã, que é em Bazã, território da tribo de Manassés, lugar de refúgio para os tristes. Nós temos ali Quedes ou Cades, que significa lugar santo, localizava na Galileia, território de Naftali, lá no norte de Israel, e você está vendo aí, né, no mapa, as localizações. E significava santificação para o impuro. Nós temos Siquém, que significa ombro, localizava na montanha, território de Efraim, centro-oeste, cerca de 70 quilômetros de Jerusalém, lugar para o cansado. Nós temos Hebron, que significa comunhão, localizava na montanha, território de Judá, sul ou sudoeste, lugar de comunhão, significa o nome desta cidade. Ok? Então nós temos aí as cidades de refúgio.